Bem, estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje com o tema gastronomia, cultura que virou um grande negócio. E agora, efetivamente, nesse último bloco, nós vamos falar de negócios também e da repercussão da gastronomia junto à Nova Friburgo, hoje do trabalho que o Salvador vem fazendo junto à Escola de Gastronomia, buscando treinar, capacitar, qualificar lá com o seu curso, com o curso superior da Cândido Mendes, com as oficinas, com o curso de extensão, com o objetivo de, naturalmente, solidificar essa cultura natural que é a cultura gastronômica de Friburgo e que vem já de um tempo, ela não começou agora. E dessa forma eu já pergunto e já trago essa questão para a professora Janaína. Janaína, nós tivemos, quase estamos falando agora em 200 anos, movimento 200 anos de Nova Friburgo, e a história conta que Nova Friburgo foi uma das primeiras manifestações com relação ao processo colonizatório dos suíços e dos alemães. Mas a gente verifica que a contribuição, são duas contribuições que se deixa e que se marca efetivamente um povo, quando um povo faz uma ocupação de um espaço, de uma geografia, de terras, que primeiro, é a parte alimentar, e segundo, é a parte arquitetônica, né? A arquitetura. Friburgo teve uma contribuição efetiva, tanto dos suíços, quanto dos alemães e de outras colonizações? Rosendo, todos esses povos foram aculturados, né? Eles se adaptaram ao modo de vida brasileiro. Com relação à história de Friburgo, a gente tem colonos suíços e alemães, depois a gente tem imigrantes alemães, italianos, espanhóis e, por fim, japoneses. Mas o que eu acho é que Friburgo perde esse mote, né, de ser o primeiro núcleo colonial de suíços do Brasil, que depois tiveram outras migrações para o sul do país, mas Friburgo sempre aparece nos livros de história como primeira experiência de substituição, ainda incipiente, mas de substituição da mão de obra escrava, né? Então, essa questão desse núcleo colonial de suíços no Brasil, ela é muito exponencial na história geral. E a gente está perdendo isso. Friburgo deveria ter restaurantes, né? Eu não sei como é que os empresários não investem nessa questão dessa imagem que a gente tem de uma antiga colônia de suíços e também de alemães. A gente quase não encontra restaurantes aqui. Mas isso, Janaína, vem muito também do modelo de negócio. A partir do momento que essa imigração suíça ela vai se aculturando, né? Hoje o maior vestígio que eu vejo dessa imigração está no DNA. Você vai para aquela região de São Pedro, de Lumiar e tal, aquele monte de gente lourinha, de olho azul, mas isso foi se perdendo. Então, você hoje montar um restaurante com a bandeira suíça, até pouco tempo teve um empreendimento no Cônigo que já fechou, não deu certo, e entrou no lugar de culinária japonesa que está bombando. Então, se não há uma cultura da população de entender o que é a cultura suíça e a gastronomia suíça, você não tem como modalidade de negócio a venda de produto. Então, ou o governo entende isso como um case para a cidade, um case turístico, ou senão faz um resgate, porque a própria população hoje em dia desconhece muito isso, né? Não respira, o friburguense não respira ser uma cidade de colonização suíça. Salvador, você provoca naturalmente a Janaína, que hoje aqui convidada não como historiadora, né, que tem hoje com certeza é uma das mais importantes dentro desse momento, porque faz um trabalho muito bom e muito profundo de pesquisa, já com 3 livros, né, Janaína? Falando da história, hoje talvez seja uma das pessoas que mais conhece Nova Friburgo e tem se dedicado continuamente. Você também tem você fala também nos seus livros com relação um pouco dessa história, desse impacto da colonização e diferente, porque as pessoas não sabem às vezes distinguir o que seja a colonização e o que seja a imigração, né, Janaína? A colonização, no caso, colonos foram os suíços e os alemães. Mas eu só queria enfatizar o seguinte, eu não advogo essa coisa de criar dentro de Friburgo só uma imagem de que isso aqui só teve uma colonização suíça. A gente teve outros povos, também não podemos nunca esquecer os africanos, né? Que fazem parte da nossa cultura, os portugueses, mas nessa questão da gastronomia, eu acho que está se perdendo, porque a gente vê as pessoas chegarem aqui e buscar uma gastronomia suíça e alemã. Só isso, não procuram italiana, apesar da gente ter imigrantes italianos, não procuram portuguesa, não procuram africana, nada disso. Querem suíça e alemão. E a gente não tem esses restaurantes. Aí já falando como negócio, né, Salvador? Aí já entra no programa. Efetivamente, a contribuição. Friburgo, nós quando trouxemos para cá, quer dizer,
naquele grande desafio de Alexandre Gazé, junto lá ao reitor, para trazer, interiorizar essas escolas de gastronomia, foi com esse aspecto de já identificar Friburgo como um núcleo gastronômico, no sentido de transformar num polo gastronômico. Como negócio a cidade, né? Não existe, literalmente, tirando o turismo de aventura, não existe turismo sem gastronomia. Quando você faz turismo, você está fora de casa. Se você está fora de casa, você tem que comer fora. Ou você come fora no hotel, ou você come fora na cidade, numa lanchonete, não tem como. 40% obviamente, do PIB do turismo, ele vem efetivamente da gastronomia. E seus números dão conta disso, né? Só para destacar, lembrar, pouca gente sabe até, a gente tem a Queijaria Escola, na Casa Suíça, lá em Conquista. Os suíços tentaram, através da associação, trazer para a gente esse savoir-faire, da maneira de fazer alguns tipos de queijos, dar um treinamento, criar uma escola de queijeiros, mas isso não deu certo. Aquela velha história, o interesse público foi do interesse privado, foi acima do interesse público, não deu certo, e aquilo ali hoje já está na mão de uma... Perdeu-se um pouco da totalmente, essência. Perdeu-se a essência. Então, eu não sei, eu acho que... o que eu vejo aqui em Salvador é o seguinte, as pessoas que estão investindo muito na cidade são pessoas até de fora, né? Não são friburguenses, não. As pessoas que estão com grandes investimentos... Principalmente nessa área gastronômica. Na área gastronômica. E talvez as pessoas desconheçam isso, né? Porque o cara... Aí é que tem que tomar... Eu falo muito com os meus alunos. Não confunda o ato de você cozinhar bem com você empreender na área de gastronomia. Porque os teus amigos vão te prestigiar durante uma semana, talvez durante 2, mas seus amigos não têm dinheiro para comer todo dia no teu restaurante. Então, aquele amigo, por que você não monta um restaurante? Por que você não monta um restaurante? Monte, sim, um restaurante, mas quando você tiver todo um plano de negócio elaborado, uma pesquisa de mercado. Então, o que acontece? As pessoas vêm morar em Friburgo, primeiro elas estiveram aqui enquanto turistas, né? E elas vêm para cá em busca de uma qualidade de vida melhor que não tem o que discutir. Você viver em Friburgo é 1 bilhão de vezes melhor do que você viver no Rio de Janeiro. Se a gente quiser uma noite de qualquer coisa, a gente vai. Pode ir a um show, a uma casa noturna, qualquer coisa, dormir lá no hotel e voltar, ou até voltar no mesmo dia. Então a gente tem essa possibilidade de flertar com o Rio de Janeiro, mas a gente vive numa cidade com uma qualidade de vida muito melhor. As coisas aqui são mais baratas, são mais próximas. Então, as pessoas fugindo dos grandes centros, pessoas que já estão aposentadas, ou às vezes elas saem do emprego com uma indenização muito grande, essas pessoas buscando uma vida mais tranquila, e acho que a gastronomia é a segunda profissão de todo mundo, né? Então eles acabam vindo para Friburgo e montando negócio aqui. Muitos com sucesso e outros não, justamente pela falta de habilidade no negócio. Não, né? Esquecendo que o frio favorece o apetite. Não, a gente come mais no inverno. Com certeza. Eu percebo, Janaína, que você, quer dizer, como historiadora, quer dizer, sabendo desse lastro todo, você traz para a gente não somente essa informação, né, mas essa manifestação que vem ao longo, que nós hoje não estamos sabendo aproveitar efetivamente, quer dizer, os nossos laços históricos, nós não estamos tendo desdobramentos. Salvador fala muito bem, muitos estão vindo de fora, muitos dos proprietários de restaurantes de Friburgo não são de Friburgo, vieram para cá porque vislumbraram em Friburgo uma cidade de colonização, de imigração suíça, então lá eu tenho campo fértil para isso. Mas a própria cidade, ela não reverencia e ela não traz desdobramentos com relação a essa coisa desse nosso grande ativo cultural. Tudo é muito subaproveitado, né? A gente, por exemplo, tô fazendo um trabalho lá em Sumidouro. Sumidouro já pertenceu a Friburgo, foi freguesia de Friburgo. Lá tem mais de 40 casarões coloniais. A gente podia fazer um tour, né, um turismo, saindo de Friburgo, percorrendo aqueles alambiques que ainda estão, né, ativos, fazendas que estão abertas para visitação. Quer dizer, a gente tem uma riqueza assim, gastronômica, né, dessa culinária, que é um pouco mineira, né, dessa região. Enfim, e fora isso a gente tem a região de Lumiar, a gente tem a região de Amparo, que ainda é uma comida assim, muito caseira, né, que é a coisa que o carioca gosta. Né? Turisticamente, o grande boom de Friburgo é São Pedro e Lumiar, até em termos de gastronomia.
Hoje está se construindo lá um polo, eles parece que pegaram um shopping center, um pequeno shopping que era para uma outra coisa, e montaram ali um núcleo de restaurantes. Você tem grandes negócios sendo, não negócios assim para tantas pessoas, mas muitos negócios acontecendo, as pousadas. Muitas vezes o turista nem vem a Friburgo, ele passa ali em Muri, já vira e vai em direção a São Pedro e Lumiar. Salvador, você, naturalmente, como diretor da Escola de Gastronomia, quando idealizou e trabalhou esse projeto, nós trabalhamos muito, antes de iniciar, nós trabalhamos aí por mais de 2 anos trabalhando nos bastidores para que pudesse efetivamente a coisa começar bem. Começamos o curso superior depois de todo um laboratório com relação à parte das oficinas, não começamos no primeiro instante, né? Trabalhando isso. O Gazé veio para cá, hoje dá uma importância estratégica com relação à presença de um pró-reitor em Friburgo, com relação a isso. Mas Friburgo, efetivamente, nós quando trouxemos, nós verificamos, e os estudos mostravam isso, Friburgo é um solo fértil nesse campo gastronômico. Nós podemos profissionalizar, capacitar, treinar, qualificar, e estamos preparados lá para isso, né? Com certeza. E uma coisa muito interessante, você estava falando no bloco anterior sobre a Helena Rizzo. Então, os restaurantes brasileiros estão entre os melhores restaurantes do mundo. Agora, as escolas de gastronomia não. Ou seja, como é que pode, num país continental, do tamanho do Brasil, que o Brasil sozinho é a soma do resto da América do Sul, em PIB, em número de habitantes e tal. Nós temos os melhores restaurantes, nenhum restaurante argentino aparece entre os 25 primeiros, e a gente tem aí 3 brasileiros, se eu não me engano. E a gente tem aqui os melhores restaurantes, mas não tem as melhores escolas de gastronomia. O enfoque que é dado nas escolas no Brasil e tal, é uma coisa assim bem Senac, já com um pensamento que foi construído aqui. Quando eu vou para fora do Brasil estudar no exterior, e não foi numa escola só, não foi num país só, eu comecei a perceber que existe uma internacionalização no conteúdo, na forma. Então, quando você vê uma escola argentina top, que foi onde eu estudei, e aí quando eu tive na França, eu olhei o funcionamento da Le Cordon Bleu em Paris, e todo ano eu procuro viajar e tal, a gente percebe que existe um conteúdo central na forma. E foi isso que a gente tentou resgatar aqui resgatar não, implementar em Friburgo. Hoje a gente está com a escola lá em Niterói que está alavancando absurdamente, a gente tem uma concorrência forte de uma franquia, você vê, uma franquia de escola argentina no Brasil, olha que contrassenso. Era para nós estarmos exportando a Alex Atala para fora, o nosso conhecimento para fora, e na verdade vem uma franquia argentina para cá, e hoje a gente está tomando de assalto o mercado de Niterói, justamente porque a gente focou na seguinte forma: vamos seguir os parâmetros das melhores escolas de cozinha do mundo. E se a gente fizer isso, fizer de uma forma bem feita, mesmo que seja mais caro para a gente bancar esse custo, a gente vai decolar. Isso está acontecendo. Janaína, acho que nos agrada, e pelo menos a mim me agrada muito, essa questão que você traz da valorização da nossa história. Isso, naturalmente, imaginemos que a gente, numa padaria, tivéssemos aí um pão suíço, um pão alemão destacado, uma sobremesa destacada suíça. Acho que isso envolve, algo mais da sociedade, né? Acho que é um pacto aqui da nossa Nova Friburgo para isso, seria? A gente, como o Salvador colocou, a gente não pode depender somente do poder público, mas é necessário que exista, assim, uma preocupação do governo em preservar essa cultura. E falando só uma questão da tradição, Rosa, já que a gente está falando de gastronomia, eu me ressinto muito que as festas religiosas aqui de Friburgo, nós temos aqui São João, que é o Orago, né, de Nova Friburgo, o Santo. Nós temos aqui a Capela de Santo Antônio, temos em São Pedro, a Capela de São Pedro, quer dizer, 3 santos que fazem suas festas nesse período junino, julino, que está meio assim, e a gente não tem aquelas barraquinhas com aquelas comidas tradicionais das festas juninas. Isso se acabou, isso deveria ser mantido. A Secretaria de Cultura de Nova Friburgo e a própria Igreja Católica, ela tinha que se empenhar em manter essas tradições, e manter uma gastronomia
a base de milho, a base do coco, a base da canjica, da pamonha, enfim, aquilo que caracteriza a comida junina. Aí hoje a gente vai lá, é sanduíche. Esses pratos não se percam, né? Aí a gente vai lá, é sanduíche, hambúrguer, não sei o quê. Nem isso está sendo mantido. E o responsável por isso é a Secretaria de Cultura e também a igreja tem que se conscientizar com isso. Já que são festas religiosas e a gente tem essa coisa da festa mundana, né, que acompanha a questão dos santos protetores, a gente tem que manter essa gastronomia junina, dessa comida à base do milho, porque o milho, a época da colheita é em junho, por isso que tudo é à base do milho, a canjica, enfim, o quentão. A gente vai nessas festas hoje, a gente não encontra mais isso. Deixa eu só jogar uma pimenta aqui. Aliás, a grande coisa que me deixou assim muito magoado, ao conhecer os outros países da América do Sul de uma maneira mais forte, foi a questão do Brasil ter dizimado o índio. Você vê nitidamente na Argentina a presença do índio, as feições, aquela feição Diego Maradona, presente na população, você vê a cultura, você vê no Peru o consumo de milho, o consumo de batata, as coisas muito regionais, doce, né? E no Brasil, basicamente, se dizimou a cultura indígena, a influência indígena, e a cada dia isso está se perdendo mais. Quer ver uma coisa interessante? A gente fala de festa junina, Friburgo, isso não sei se vocês já ouviram isso, é o único lugar que faz cachorro-quente que coloca carne moída. Vocês já viram isso? Carioca fala assim, casa gente, sempre foi. O que é isso? Eu nunca vi cachorro-quente colocando carne moída. É só friburguense que faz isso. Isso a gente tem que tombar isso, né? Porque é uma maneira de fazer cachorro-quente diferente e que é saboroso. A gente liga cachorro-quente, a carne moída com aqueles pedacinhos de salsicha. Os cariocas, as pessoas de fora, falam que nunca viram isso na vida. Só friburguense. Eu não sei a origem disso. Eu também não sei, não. Mas minha casa sempre foi assim. Mas é cachorro-quente de friburguense. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente perdeu muito com essa questão das festas. Fiquei muito triste quando vi essas festas religiosas. A gente não vê a manutenção de uma tradição, de uma culinária típica da festa junina. Bem, nós já estamos chegando ao final. Eu acho que nesse último momento, nós temos aí 2 minutos, e nós gostaríamos que efetivamente aí o Salvador falasse desse seu recado com relação à Nova Friburgo, a potencialidades e a gastronomia como negócio, e a Janaína encerrasse a gastronomia como cultura, e exatamente isso. Nesse final a gente verifica que esse tema ele não para por aqui, nós vamos obviamente voltar em outro instante, quer dizer, esse final, como o Salvador falou, foi um final onde se coloca as pimentas, né? Onde a gente começa já a soltar e ter uma afinidade naturalmente com as questões da cidade, trazendo do global para o local. Salvador, a Escola de Gastronomia de Nova Friburgo veio para ficar. Friburgo é realmente um espaço e tem sido um grande espaço aí de contribuição para que a gente possa formar, capacitar, qualificar esse negócio que é o negócio da gastronomia. Com certeza, ela veio para ficar e hoje ela é o núcleo de conhecimento de um projeto. O que está sendo implantado em outras cidades, toda a parte de material didático, de livros que estão sendo escritos e tal, isso tudo parte de Friburgo. Então, Friburgo, mais do que uma escola de formação, isso é muito importante, a gente vai virar um núcleo de conhecimento e base de expansão desse conhecimento, porque tem todo um mercado no Brasil para absorver isso. Agora, o empresário friburguense, o dono de restaurante, o pessoal de hotel, tem que entender, nem sempre o que está dando certo porque é bom. Pode ser bom até um certo tempo, mas tem que se profissionalizar. Tem que investir em treinamento de funcionário. Você tem um serviço, às vezes, muito equivocado, às vezes você tem um garçom que ele tem boa vontade, mas ele é mal treinado, ele é desatento, ele está disperso. Você tem cozinhas mal organizadas, que às vezes você soca dentro da cozinha 10 pessoas, quando se ela tivesse mais organizada, ela poderia trabalhar bem com 6. Mas você está gerando desemprego. Não, você não está gerando desemprego, você está gerando giro de mão de obra. Porque aqueles 4 que você liberou da tua cozinha, porque na verdade você não precisa, e você vai ter um negócio de maior sucesso, esses 4 vão se empregar, porque você tem uma demanda muito grande. Eu tenho muito mais gente pedindo aluno do que eu tenho aluno para indicar para trabalhar. Então, o empresário, de uma certa forma, ele tem que prestar atenção no detalhe. Não dá mais para você ter uma garçonete servindo uma comida maravilhosa, mas ela com sandália havaiana. Isso não cabe mais. É importante destacar, né, na fala do Salvador,
o cuidado que hoje a Universidade Cândido Mendes vem tendo nesse processo de formação, de elaboração desse curso e todos os cuidados que ela vem tendo. Salvador, constantemente, isso aí 2, 3 vezes por ano, pelo menos, Salvador tem feito investimento de ordem pessoal e a universidade também tem feito investimento na figura do diretor, na figura do chefe de cozinha Salvador, para que ele possa estar no mundo, não só no Brasil, não só no estado, mas buscando inovações, buscando novas tecnologias, técnicas, para que possa fazer efetivamente, transformar a Escola de Gastronomia numa referência para a Nova Friburgo, mas numa referência de destaque para a gastronomia nacional. E nos outros professores também, Rosa. Estão mandando os professores para fora para ter essa internacionalização, para ter esse conhecimento. A casa não poupa esforços em montar um núcleo de competência. E isso, por certo, nesse recado que o Salvador também passa, é importante que esse investimento que a universidade faz é um investimento não somente como um investimento de negócio para a universidade, é um investimento na cidade. A instituição Cândido Mendes é uma instituição sem fins lucrativos e ela busca, naturalmente, também o seu comprometimento com a sociedade, no sentido de investir. É aqui que nós estamos há quase 40 anos aqui em Nova Friburgo e, naturalmente, na hora de se fazer, a gente, óbvio, quer qualificar, quer dar do nosso ativo, que é o conhecimento, para um processo de transformação. Professora Janaína, acho que é importante, não tivemos oportunidade da senhora avançar muito, porque a senhora tem hoje já esses livros que têm sido livros muito buscados, os seus programas na TV têm sido programas que têm feito despertar. Mas acho que também fica um recado junto à gastronomia de que é importante que a sociedade friburguense ela possa se apropriar, né, desses ativos que são ativos culturais seus, que são inalienáveis, né, e que estão dentro de nós, um por sangue e outros, obviamente, por adesão e aderência, né? Já que você está falando em apropriar de ativos, para concluir, eu queria lembrar que essa região de Chácara do Paraíso, também uma parte de Lumiar, Rio Bonito, era chamada Terra dos Inhames. Você já comeu o inhame daquela região? É maravilhoso, mas é maravilhoso. E eles têm o Festival do Inhame, só que se restringe, todo ano eles fazem, não sei se você conhece. Inclusive, eu já ganhei um caderno de receitas, faz de tudo com inhame, coxinha de inhame, não sei o quê, tudo com inhame. E eles fazem anualmente o Festival do Inhame nessa região. Por que não traz isso mais para Friburgo? Porque isso tem a ver com a nossa história, porque antigamente aquela região chamava Terra dos Inhames. E o inhame de lá é maravilhoso. Família Moser com as broas, né, que vocês são feitas. Nem fala, é maravilhoso. E essa região de São Lourenço já é mais o milho, né? Enfim, a gente tem que resgatar essa questão da história e trazer essa gastronomia que ainda está até hoje nessa região, porque é incomparável, né? Eu comi o inhame de lá, falei assim, gente, isso nem é inhame, né? Eu comia numa casa lá de uma senhora que eu estava fazendo pesquisa, ela pegou o inhame, fritou naquela banha de porco, me deu para comer, aquele torradinho em volta, e por dentro um creme. Eu falei, nem parecia que eu estava comendo inhame. Enfim, se a gente resgatar essa questão da gastronomia ligada à nossa história, que antigamente essa região era a Terra dos Inhames, e trazer esse festival aqui para dentro da cidade, para Friburgo de um modo geral, e não ficar restrito à região de Rio Bonito, e muitos outros ativos que a gente tem aí, que a gente pode ir resgatando, eu acho que a gente consegue, né, criar uma representação positiva da gastronomia aqui em Friburgo. Bem, eu quero agradecer a vocês que se mantiveram conosco até agora nesse debate Cândido Mendes, hoje com a presença dos especialistas, a professora Janaína Botelho, historiadora, professora da História da Alimentação, e o professor Salvador Neto, nosso diretor da Escola de Gastronomia. Quer dizer, ambos têm feito um grande trabalho nesse processo de transformação desses elementos hoje, que são elementos que têm impactado o mundo através do turismo, que é a gastronomia. Como tiveram a oportunidade de ver, a professora Janaína, ao longo da sua vida também profissional, ela se apaixonou também pela história da alimentação, tem viajado bastante no sentido de fazer novas pesquisas, que são investimentos que da ordem pessoal, no sentido de transmitir o seu conhecimento, não só um conhecimento local, mas um conhecimento global. O Salvador também. Então é isso que você pode esperar. Com certeza, uma escola qualificada, uma escola preocupada, comprometida com a sociedade de Friburgo, no sentido da sua valorização, no sentido do seu engrandecimento e do desenvolvimento. Como nós dissemos, o tema do programa foi gastronomia, uma cultura que virou um grande negócio. E por que não ousar e apropriar-nos? Nova Friburgo
Friburgo dessa fala no sentido de nós transformarmos efetivamente a gastronomia num grande negócio também para Nova Friburgo. Um grande abraço a vocês que estiveram conosco até agora e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.